Boa noite a todos, né? Meu nome é Cristiana, da Costa Libório Lago, eu sou professora também da UNEB, faço parte do NEISE, que é esse núcleo de estudos interdisciplinares em saúde integrativa, que é um grupo de pesquisa e extensão da UNEB Campus 1 DCV. Sejam todos muito bem-vindos ao quarto ciclo de palestras online em Síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, que é realizado quinzenalmente, de forma online, gratuita, com apoio institucional da UNEB e o valiosíssimo apoio também da Abraced, que é a Associação Brasileira de Síndrome de Ehlers-Danlos. Esse ciclo de palestras já está na sua quarta edição, é mais uma das atividades promovidas pelo NEISE da UNEB, e é um momento muito valioso nesse processo de troca, de compartilhamento, de experiências, de conhecimento, de avanços na síndrome de Ehlers-Danlos, que ainda é uma doença subdiagnosticada, né, de baixa notificação, justamente por ser pouco conhecida, tanto entre profissionais de saúde, acadêmicos, e também acaba sendo pela população também. Né, o Grupo NEIS ele também tem outras atividades, como as sessões científicas que acontecem entre os acadêmicos de todos os cursos de saúde da UNEB, toda semana, dia de segunda-feira, com a apresentação de um artigo científico, e que em seguida é colocado na forma de postagem nas nossas redes sociais, no Instagram, com uma linguagem mais voltada para a população. Então, é uma forma de tornar as informações, o conhecimento mais acessível para a população, seja os pacientes ou os familiares, né? Então, o grupo NEIS e SED, ele integra profissionais, especialistas, alunos, acadêmicos e também pacientes e familiares. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para o professor João Múcio, que é presidente da Abraced, que nos honra aqui hoje com a sua presença, para sua fala, professor, de abertura do quarto CIPO da INSEAD H, e depois antes de iniciarmos a palestra com a professora Adriana. A palavra é com você, professor Múcio. Então, mais uma vez, né, boa noite a todas e a todos. Parabenizo, né, a equipe do NEISE SED H, agora com o apoio da doutora Cristiana, né, a professora Astria Dias, ela está em licença-prêmio, mas ela deixou tudo preparado, toda a programação. Eu queria falar, assim, nesse momento de abertura da nossa honra, né, enquanto comunidade sediana, pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos, eu também sou paciente, eu tenho sede clássica, e também as pessoas que têm transtornos do espectro de hipermobilidade. Eu queria destacar as condições diferenciadas dos ciclos de palestras que a UNEISE SED da UNEB tem promovido, porque não é fácil ter um evento desse de longa duração, né? Não é um fim de semana, ao longo do semestre inteiro, de 15 em 15 dias. Gente, de 15 em 15 dias, esse é o grande marco do NEISE 7 H, de fazer um evento que fez o Brasil, né, estudar, né, debater, comunidade sediana de pacientes, comunidade de profissionais de saúde interessados, pesquisadores da academia, de 15 em 15 dias, desde o segundo semestre de 2024, né, porque a gente está no quarto ciclo de palestras, é semestral. De 15 em 15 dias, nós temos algum tema, e são temas multidisciplinares, né? Então, a gente tem as várias áreas da saúde, né? Hoje, a palestra de abertura da doutora Adriana Zink, é uma cirurgia dentista, né? Então, nós temos algumas palestras na programação deste ciclo sobre a área odontológica, né? Em suas vários temas, né, que podem ser aprofundados, né, quinzenalmente, mas também outras áreas de saúde, reumatologia, psiquiatria, e até mesmo fora da área da saúde, né, eu mesmo, né, no ano anterior, apresentei sobre políticas legislativas, né, que é a minha área, né, de formação é direito, né, então nós temos um trabalho conjunto, tá, na Abraced,
a partir de nossos grupos de trabalho de saúde e grupo de trabalho de direito, que são convidados todos os profissionais de saúde e de direito interessados. Precisa ter graduação, né, pelo menos, né? Não basta só ser estudante. E a gente busca construir materiais, né, cartilhas, às vezes fazer discussões, né, de artigos científicos, e juntos, esses grupos de trabalho da Abraced, que o pessoal, a equipe do NEIS e SED se juntou a nós, né? Inclusive também para pesquisa, né? Em breve nós vamos ter novidades, né? Não vou antecipar, mas vamos ter novidades sobre pesquisa científica sobre o SED-H, né? Com a equipe da Universidade do Estado da Bahia. E, então, a gente consegue, né, ter uma atuação conjunta, né, das várias áreas do conhecimento, com apoio importantíssimo do NEIS e SED da UNEB. Então, eu queria deixar a nossa Abraced, né, como um parceiro institucional, né, que é uma parceria que a gente vai ainda fazer muitos ciclos de palestras. Eu acho que esse ciclo de palestras, eles têm transformado o principal objetivo, né, que é a divulgação científica das síndromes de Ehlers-Danlos. Né? É muito comum o paciente, né, muitas vezes ele chega para um profissional de saúde e o profissional já chega falando assim, nossa, né, nunca ouvi falar, ou então não consegue nem escrever o nome da condição corretamente no seu relatório, né? Então, é muito difícil, né? A gente sabe que é uma doença que pode ser considerada uma doença rara, assim, conjuntamente, né? Mas a sede hipermóvel é um subtipo que é o menos raro dos 14 subtipos da sede, né? E é uma população significativa, né? Se a gente pegar 1 para 500 de prevalência, juntando os subtipos de síndromes de Ehlers-Danlos e mais os transtornos do espectro de hipermobilidade, né? São muitos brasileiros, né, que estão certamente subdiagnosticados. Eles não estando diagnosticados, o manejo deles fatalmente vai deixar a desejar, tá? Eles estão expostos a riscos desnecessários por desconhecimento, por desinformação. Então, esse é o objetivo de divulgação científica, que significa pegar a ciência, pegar o que a ciência está estudando, os resultados, as conclusões da ciência e traduzir para o público leigo, né, ou para o público que não é totalmente especializado ou acadêmico. E aí nisso se incluem os profissionais de saúde que não têm toda essas experiências muitas vezes, né? Nem todos os profissionais de saúde são pesquisadores, né? Então, é importante fazer essa integração, essa tradução, né, da ciência numa linguagem que todos possamos compreender, nos apropriarmos dos temas que a gente não conhece e transformar a vida dos pacientes. Todos podemos nos transformar. Então, mesmo aquele que conhece bastante sobre síndrome de Ehlers-Danlos está sempre aprendendo, né? Um paciente pode ensinar para um profissional de saúde, né? E vice-versa. Nós temos vários casos de pacientes que levaram informações sobre síndrome de Ehlers-Danlos para os profissionais de saúde e depois os profissionais de saúde descobriram que tinha algum transtorno do espectro de hipermobilidade, ou em si, ou na família, ou em pessoas conhecidas, né? Então, essa troca, né, ela é a nossa realidade. E também destacar um grande diferencial do ciclo de palestras. Nós temos 1 hora de palestra sobre o tema de síndrome de Ehlers-Danlos, podendo aprofundar aspectos do recorte, né, que foi selecionado. E em muitos congressos, muitos eventos científicos, a gente não tem um tempo para aprofundar de 1 hora. São 20 minutos, no máximo 30 minutos. Congressos assim específicos até não tem um tempo hábil. E para discutir depois, além de né? 1 hora, além de 1 hora de palestra, a gente tem a oportunidade única de interação. Essa interação é em um ambiente acolhedor,
um ambiente que não tem, claro, está olhando para a ciência, olhando para o que a ciência tem estabelecido até então, mas não está amarrado, né? A gente pode fazer questionamentos legítimos e todos podem fazer esse questionamento. Os profissionais de saúde, os próprios pesquisadores e quem melhor, né, do que os próprios pacientes, de saber que aquilo que está publicado no artigo científico se conversa com a nossa realidade, né? Então, esse modelo que escuta, né, que não tenta impor o conhecimento científico, né, apenas de uma direção, né, faz com que esse conhecimento científico construído coletivamente seja muito mais legítimo e vai ser muito mais eficaz e transformador. Então, é nesse sentido que eu quero deixar a minha fala aqui de abertura e convidar todos para prestarem atenção, para fazerem perguntas, para a gente fazer um brainstorm após a palestra e, né, trazer novas perspectivas, né, de repente algo que começou a ser conversado nesta palestra pode ser aprofundado nas seguintes, né, pode fazer um diálogo, né, entre essas várias palestras, e lembrando que as palestras anteriores, dos 3 ciclos anteriores de palestras, estão disponíveis no YouTube, no canal do NEISE SEDH. Então, eu vou devolver a palavra e agradeço o apoio que vocês têm fornecido para a comunidade sediana, junto com a Abraced, nessa iniciativa maravilhosa. Muito obrigada, professor. A gratidão é toda nossa, né, por poder, de algum modo, contribuir, né, tanto cientificamente, academicamente, como também tornar essa ciência acessível para a população, né? Antes de começarmos a palestra com a professora Adriana, eu vou só explicar a estrutura, né, para que todos saibam como é que a gente vai fazer hoje. Então, o tema da nossa palestra de hoje, como vocês já estão vendo, é como o cirurgião dentista pode acolher e acompanhar um paciente com SED e o transtorno do espectro de hipermobilidade. Ela vai ter uma duração em torno de 40 a 60 minutos. Em seguida, nós teremos um intervalo breve de 5 minutos para beber uma água, se organizar, e depois nós retornamos para uma discussão, uma roda de conversa, uma roda de perguntas e respostas, ok? E aí depois nós fazemos o encerramento. Então, para conduzir nossa palestra, temos a honra de receber a professora Adriana Gleide Zink. Ela é cirurgiã dentista, doutora em odontologia pela Universidade Cruzeiro do Sul, mestre em ciências da saúde, especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais, além de pós-graduação em saúde integrativa e educação especial. Ela tem uma atuação acadêmica e clínica voltada para o cuidado integral em saúde e atualmente atua como docente na Universidade de Anhanguera e na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, pesquisadora convidada do NEISE-SED e sediana também, trazendo assim uma expertise única, né, no acolhimento e no acompanhamento odontológico desses pacientes. Então, passo a palavra, professora, para você, e boa apresentação, boa palestra. Obrigada, boa noite, obrigada, professora Cristiana, obrigada, professora Astria, pelo convite, né, parabenizando mais uma vez o projeto, todo projeto de extensão é fantástico, eu sou professora de projeto de extensão também na minha universidade, e a gente sabe o quanto isso é importante para o discente, mas nesse caso, esse compartilhamento para a comunidade, isso é muito bom, né? Porque às vezes esse conhecimento fica muito dentro da universidade e a gente acaba não chegando na comunidade. Então, essa forma que vocês encontraram, nossa, eu parabenizo muito, porque eu acho que é assim um momento incrível de chegar o conhecimento à comunidade, né? Então, fantástico. Agradeço o João Mendes, né, da Abraced, por estar aqui, faço parte também da associação, como sediana, e aí esse tema, né, lógico, é a minha profissão, mas eu trouxe, quando foi falado que seria aberto à comunidade, então eu acabei trazendo uma linguagem que chegasse à comunidade, né, então que não chegasse só
ao estudante. E muito feliz, né, que nesse quarto momento de palestras, nós temos, se eu não me engano, 3 dentistas, né, 3 cirurgiões dentistas sedianas. E aí, nesse sentido, que eu peguei e já olhei, lógico, o tema das minhas colegas, e acabei não aprofundando nesse tema para deixar que elas aprofundassem na área que elas escolheram, e deixei essa minha parte realmente ficar mais ampla para fazer essa introdução da odontologia, pensando aí em sediano na síndrome de Ehlers-Danlos, né? Então, eu tenho aí uma parte acadêmica bastante grande aí na minha vida, mas quando falo de SED, por mais que eu seja especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais, é a área da odontologia onde nós atendemos as pessoas que têm alguma condição, inclusive as doenças raras, como é o caso aí da SED, o meu conhecimento com a SED, ele é mais recente. E por quê? Porque ele está vinculado ao meu diagnóstico, né? E o meu diagnóstico, como história da maior parte das pessoas, né, que tem essa condição, foi um diagnóstico muito tardio. Então, embora eu tenha várias comorbidades e eu passei uma vida sendo tratada, maltratada, né, eu posso dizer assim, só aos 48 anos que foi fechado o meu diagnóstico, né, que é esse que eu acabo mostrando, essa avaliação da doutora Neuzili, aqui do estado de São Paulo, né, uma avaliação ampla e aonde ficou sem nenhuma dúvida com relação à condição e às comorbidades, e que eu carrego essas comorbidades até hoje e vou estar levando algumas sequelas por conta de um diagnóstico tardio. Então, mais uma vez, né, como faz parte da maior parte dos sedianos, essa questão do diagnóstico, encontrar profissionais que entendam da condição. E aí, como encontrar, então, um cirurgião dentista que entenda da condição? Então, neste grupo, então, nesse ciclo de palestras, nós vamos ter, então, 3 cirurgiões dentistas que têm a condição. Então, com certeza, todo mundo estuda sobre a condição. E esse é o momento também da gente dividir com os nossos colegas como que a gente pode ajudar esse paciente, né? E tudo que esses pacientes passam ao longo da vida. E parte disso, eu vou estar falando um pouquinho do da minha vivência, né? O que eu já passei num consultório odontológico. E tentar linkar isso com o que a gente tem de ciência, né? Então, o que a gente tem de construção de ciência hoje? O que o cirurgião dentista tem de uma construção de ciência que ele possa se basear para ele estar realmente fazendo um bom atendimento, um bom acolhimento do paciente com a síndrome, né? Qual é esse conhecimento que a gente tem? Então, buscando na literatura e linkando isso, né, com a literatura e o que nós temos, eu encontrei alguns artigos, mas o que a gente precisa entender enquanto cirurgião dentista, e quando o paciente chega com alguma condição, não só a SED no nosso consultório. A primeira coisa é realmente o acolhimento. Então, eu identifico como a necessidade de uma anamnese, né, de um questionamento ampliado sobre a condição que esse paciente traz. Porque é muito difícil o cirurgião dentista perceber algumas alterações, perceber algumas condições e ele pensar em indicar para a busca de algum diagnóstico. Então, normalmente, esse paciente, ele já vai ao consultório odontológico porque ele tem algumas sequelas, ele tem algumas condições relacionadas à SED, mas ele já sabe que ele é um sediano ou que ele é um hipermóvel, ele tem a síndrome da hipermobilidade. E aí, ele já vem com essas condições. Então, o que o cirurgião dentista precisa fazer? Uma anamnese detalhada e específica para as condições de um sediano, pensando que ele carrega aí ao longo da vida diversas, múltiplas comorbidades, né? Então, essas comorbidades que a gente vai estar falando um pouquinho e que o cirurgião dentista precisa conhecer para fazer as adequações necessárias para o melhor atendimento odontológico, porque a odontologia, ela é a mesma para qualquer pessoa. O que muda é a necessidade específica que aquela pessoa tem e alguma adequação que eu possa fazer para dar
um suporte melhor. Então, quando a gente fala em tratamento humanizado, e na internet às vezes vocês escutam muito isso, né? É a forma que nós temos de fazer adequações para melhorar a atenção daquela pessoa. Só que se eu for pensar em modelo SUS, o SUS já tem uma política nacional de humanização desde 2003, né? Então é uma fala que às vezes ela é uma fala aí de rede social, porque isso já era para estar acontecendo. E também nós tratamos de humanos, né? Então a gente tem que ter esse tratamento humanizado. E o diferencial seria essa anamnese mais detalhada, mais específica para a síndrome de Ehlers-Danlos. Quando nós olhamos na literatura e tentamos, então, buscar artigos mais recentes que falem sobre odontologia, grande parte desses artigos, eles são ou uma revisão grande de literatura, que para o público mais leigo, que seria buscar artigos que já foram publicados, reestruturar a escrita, fazer um aglomerado desses artigos e fazer uma publicação. Ou pegar determinado público, apresentar um questionário, fazer um levantamento do que essa população responde a partir dessa condição. Então, esse artigo que eu estou apresentando aqui para vocês, que é um dos que eu li para estar montando, né, essa aula, o que ele fez? Ele fez um artigo baseado na aplicação de questionários. Então, ele aplicou questionários para 295 sedianos, né? E perguntou a essas pessoas quais eram as condições que eram relacionadas a tratamentos odontológicos ou as suas questões bucais, né? Qual a questão que ele tinha vinculada à odontologia. E assim, eles levantaram algumas questões, que são partes dessas que nós vamos falar. E quando eu relaciono isso com a minha condição, então eu, enquanto sediana, nós vemos que a literatura, quando faz esse tipo de abordagem, esse tipo de questionamento, ele chega a situações bem próximas da realidade. Então, as condições ligadas ao SED, elas estão bem descritas na literatura, e a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Quando eu falo de síndrome de Ehlers-Danlos, então eu penso sim no colágeno, né? Então eu tenho ali uma condição, uma falha, uma alteração grave naquela constituição daquele colágeno, e se eu pensar só em estrutura dental, se eu pensar só em dente, né? Tem colágeno nesse dente? Sim, tem, né? Então, embora o esmalte do nosso dente, né? Ele tem lá uma estrutura maior lá do esmalte formada ali de cristais, que a gente chama de hidroxiapatita, eu tenho um pouquinho de colágeno lá também. Um pouquinho abaixo desse esmalte do dente, eu tenho uma estrutura que se chama dentina, né? E essa estrutura, ela é formada por uma condição mineral, mas também por colágeno, né? Mas na parte mais interna desse dente, aonde eu tenho a polpa do dente, aonde eu tenho lá dentro, onde passa o nervo, as artérias, as veinhas lá daquele dente e tudo mais, eu tenho uma quantidade de colágeno bastante grande, tá? A estrutura que segura esse meu dente no osso, que é a estrutura periodontal, também é formada por colágeno. E a emenda entre o esmalte e a raiz do meu dente, onde eu tenho uma área aqui que eu chamo aqui de cemento, né? Também é formada por uma proteína que tem uma base de colágeno. Então, se a gente pensasse só no dente, na estrutura dental, eu já tenho ali um colágeno bastante associado nessa região, tá? Só que a gente tem uns agravos, né? Na parte odontológica que estão ligados à parte de dor miofascial, à parte de desordem temporomandibular e da articulação, né? Que eu tenho ali uma grande ligação direta com essas estruturas que têm colágeno. Então, como o colágeno faz parte aí de praticamente todo o nosso corpo, a odontologia acaba estando ligada também, tendo fatores ligados ao paciente que vai ter queixas por conta da condição. E o dentista precisa conhecer. Parte das dificuldades dos pacientes
em tratamentos odontológicos, em questões de boca, em questões odontológicas, estão resumidas nessas condições aqui. Então, esse paciente, às vezes, ele chega, ele procura o dentista, ou ele não procura, mas ele tem a condição de histórico de luxação mandibular e alteração na articulação temporomandibular, que é essa articulação que realmente vai articular a mandíbula na maxila, né? Então, o paciente tem queixa disso. O paciente, ele apresenta ao longo da vida dor crônica facial, então, a mesma dor que às vezes ele tem corporal crônica, né? Ele tem uma condição crônica facial e uma cefaleia bastante importante. Então, às vezes, ele vem ao dentista por conta dessa condição. Ele pode apresentar uma dificuldade de cicatrização, né? Então, alguns dos artigos, eles mencionam que praticamente todas as pessoas com a condição apresentam falha nos seus processos de cicatrização. Então, além daquelas cicatrizes atróficas que você tem no corpo e na pele, dentro da boca, também você pode ter uma falha nesse processo de cicatrização e de reparação. Principalmente os pacientes que fazem cirurgias convencionais para remoção de dentes, as exodontias, ou colocação dos implantes, ou dificuldade na osteointegração desses implantes, né? Esses pacientes podem estar apresentando questões de sangramento. Como esses pacientes fazem uso, eles são polifármacos na sua grande maioria, por conta das N questões que acompanham a síndrome, né? Então, esse paciente tem que estar conversando com esse dentista sobre as medicações que ele faz uso continuamente, né? E o dentista estar atento às interações medicamentosas. Junto com isso, nós podemos estar recebendo o paciente que, além do diagnóstico da SED, ele tem junto a presença da síndrome da ativação mastocitária, da SAM, e ele pode ter junto também a desautonomia, a taquicardia postural, né, ortostática. Então, são condições que o dentista precisa estar ciente dessa condição e precisa ter um manejo adequado para essa condição na cadeira odontológica. Então, essa anamnese, ela tem que ser diferenciada. Então, quando a gente fala em anamnese, que é aquela história de buscar as lembranças do paciente, a sua história médica, a sua história odontológica, o dentista, ele tem que estar muito atento nas perguntas, né? Mas também ele tem que estar muito atento na escuta, que esse é o grande problema, né? Porque às vezes o profissional pergunta, mas ele não quer escutar. E aí o paciente tem muito o que falar, e ele não quer dar aquele tempo todo de escuta. E aí ele perde coisas muito importantes que esse paciente traz, que é a vivência dele dentro da condição, né? Então, muitas vezes, você ler um artigo, entender da condição, você não tem o contexto geral. Então, a gente precisa ter a escuta. Então, durante a anamnese, uma anamnese mais detalhada, uma anamnese mais ampla e diferenciada, você precisa ter esse olhar. Esse outro artigo, que ele foi específico aí, vendo qual seria mais ou menos a qualidade de vida de mulheres que têm a desordem temporomandibular dentro da condição da SED, né? E aí a gente acaba vendo que foi feito mais um questionário, né? Fazendo um levantamento de qual condição que essas pessoas apresentam. E olha que coisa, que dados absurdos, né? Em torno de 93,9%, praticamente todo mundo tem a desordem temporomandibular, né? Que é essa desordem na articulação temporomandibular. 89,5% apresentam estalo, o estalido dessa articulação. E crepitação, 55,6%. Então, logo, essas pessoas, elas estão procurando um cirurgião dentista, ou um bucomaxilofacial, ou um profissional especialista em DTM, ou na minha área, odontologia para pacientes com necessidades especiais, por conta dessa condição. E aí, esse paciente com dor, se ele não tem uma escuta, se ele não tem um direcionamento desse tratamento, né? Que qualidade de vida esse paciente vai ter, né? E o que a gente percebe? Que aumenta muito, quando a gente fala principalmente nas mulheres,
tem os relatos e, na prática, nós percebemos que as mulheres na pré-menopausa e no período da menopausa, elas têm um agravo também dessas condições, né? Então, o momento que essas mulheres, elas têm mais sintomas, né? E aí acaba aí aumentando a quantidade de medicações, acaba aumentando as comorbidades, como a depressão, crise de ansiedade, né? O afastamento, porque as pessoas não escutam e os demais também não aguentam mais escutar essa mulher poliqueixosa, né? Porque ela reclama de tudo, porque dói, né? E essa é uma realidade. Então, uma das coisas de orientação aí, no caso, ao cirurgião dentista, é uma postura de acolhimento, né? Que eu acho que o acolhimento é o que mais falta em pacientes com a nossa condição, porque foi o que eu falei, nas anamneses é perguntado o que você tem, é perguntado qual o seu sinal, qual o seu sintoma, mas não necessariamente o profissional para escutar, né? Então, essa postura do acolhimento, ela é muito importante. Então, permitir aí que o paciente fale, né? Ele vai trazer esse contexto da situação dele que ele está, nós vamos entender a evolução, até que momento que aquilo chegou na posição ali no consultório, como foi a evolução daquela condição, seja desordem temporomandibular, a movimentação, a mobilidade de algum dente, a perda precoce de algum dente, a perda de um implante, né? Então, a gente vai ter que escutar esse paciente e entender qual é a posição que está naquele momento. Então, essa escuta é uma coisa que o profissional de saúde, em geral, ele precisa ter um olhar. Para a odontologia, então, para facilitar o tratamento, não importa qual seja esse tratamento, se é um tratamento reabilitador, se é um tratamento preventivo, se é um tratamento restaurador, é muito importante nessa condição permitir pausas, né? E por quê? Porque esse paciente pode estar com um desconforto de posicionamento, né? E ele vai acabar depois tendo dor no corpo por conta do posicionamento na cadeira odontológica. É muito importante, por conta da ansiedade desse paciente também, explicar previamente cada procedimento que vai ser feito e, principalmente, validar a experiência de dor do paciente. Então, hoje, eu percebo que a maior parte dos pacientes com SED, a maior queixa desses pacientes são experiências odontológicas traumáticas anteriores, por negligência em relação à dor, né? Por dificuldade de anestesiar esses pacientes, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Por não validar a experiência de dor desse paciente, né? Então, simplesmente não considerar a gravidade do que ele está falando, por minimizar a história que ele conta na anamnese e pela dificuldade da escuta, né? Então, eu acho que esses pontos a gente, enquanto profissional de saúde, tem que melhorar, né? E enquanto pessoa com SED, é o que eu observo em relação a todos os profissionais. Quando nós falamos nas desordens temporomandibulares, e aí essa eu só vou citar, e por quê? Durante esse ciclo, né, o quarto ciclo de palestras, vocês vão ter uma palestra só sobre as DTMs, né? Mas é uma das queixas que a gente mais percebe. E assim, por conta da hipermobilidade, né? Então, eu vou ter uma instabilidade maior dessa articulação. Então, é a articulação realmente maior que a gente tem aqui na nossa boca. Só que ela vai causar danos, né? Então, não é só ela desarticular, não é só eu ter uma luxação ou uma subluxação de mandíbula. Então, tem pacientes que eles precisam ir para a unidade de pronto atendimento para realmente colocar essa mandíbula no lugar, chegar na urgência e colocar ele no lugar, porque chega a ter uma luxação completa. Tem pacientes que, da mesma forma que desarticulam um joelho, ele desarticula uma ATM e ele já consegue reposicionar ela em casa. Por quê? Desarticula tanto, né? Esse é o caso do meu joelho, desarticula tanto que você já sabe colocar ele no lugar, né? Você tem tanta luxação de mandíbula ou subluxação que você já consegue, na sub, se organizar, se autoposicionar. E aí, as pessoas fazendo dessa forma, né, o autocuidado, o autotratamento, ela acaba não procurando um profissional para tentar melhorar essa condição,
né? Então, essa desordem temporomandibular, ele vai ter cura? Não, muito provavelmente não, mas ele vai ter acompanhamento e um direcionamento para diminuir o desconforto, para diminuir dor, né? E para diminuir sequelas, porque tudo vai levar a uma sequela, se não for acompanhado. Então, essa condição, a pessoa precisa entender que ela tem que buscar a avaliação do cirurgião dentista. Quando nós falamos de pacientes hipermóveis, né? Então, a abertura de boca, quando ele não tem lesão, porque vai lesionar de tanto abrir, ele tem uma ótima abertura de boca. Então, a questão para o dentista de ele abrir boca não é nenhum problema. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse paciente, porque ele pode lesionar, sim, de ficar com essa boca aberta há muito tempo, ou de abrir essa boca demais. Então, tem que ter um controle disso, pensando que esse paciente pode ter dor, né? Depois, por conta do tempo que ele ficou com essa boca aberta na cadeira do dentista. Então, para isso, nós utilizamos apoios nessa mordida. Eu já vou projetar para vocês verem os mordedores, os abridores de boca. Para quê? Para esse paciente ficar com essa boca em descanso e não com ela totalmente aberta, né? Causando dano, causando uma dor nesse paciente depois. Fazemos sempre a opção em paciente sediano hipermóvel de sessões mais curtas, por conta de todo o desconforto dele geral na cadeira do dentista, né? Sempre dar intervalo para ele se reposicionar, se alinhar realmente, né? Que é o tratamento aí que os fisioterapeutas fazem muito em todo o posicionamento desse paciente. E a cadeira do dentista somam algumas condições, como a ansiedade, o medo. Então, ele vai alterando o posicionamento físico e pode causar danos, né? Uma das coisas que nós mais indicamos na odontologia hoje para o acompanhamento de pessoas com SED é a laser terapia, não só para articulação temporomandibular, mas também nos casos de pacientes que queixam muito, que têm dor, até mesmo na punção da anestesia, da aplicação do laser pontual no local antes da punção da anestesia. E esse simples fato de aplicar um laser local e exatamente naquele local fazer a punção para anestesia local, o paciente já relata menos desconforto, né? E aquela dor que só sediano fala que tem depois da anestesia, que o local fica dolorido, né? E fica com uma sensibilidade bastante grande no local, também diminui com essa laser terapia antes da anestesia local. Então, quando o paciente tem muita hipermobilidade, né, uma hipermobilidade severa, com muita luxação e subluxação da mandíbula, é necessário um tratamento multidisciplinar, né, junto com o especialista em desordem temporomandibular, o especialista em pacientes com necessidades especiais, o bucomaxilo, mas um profissional especialista em fisioterapia orofacial, né? Então, o dentista pode estar indicando e é um tratamento que acontece interdisciplinar. Então, essa fisioterapia facial, ela é muito importante para esse paciente nessa condição. E, às vezes, o paciente está acostumado com a fisioterapia motora do corpo, dos membros, e a facial não, né? E o dentista pode identificar e pode fazer um trabalho junto com outro profissional, melhorando a condição do paciente. A gente tem que entender que, da mesma forma que nós temos fragilidade em todos os tecidos do corpo, que as nossas cicatrizes são atróficas, né? Nós temos uma fragilidade nos tecidos orais, da mesma forma, né? Então, essa mucosa, ela é mais fina, ela é mais frágil. Existem pacientes que reclamam de mais sangramento, né? Então, tem que ter uma orientação do como passar esse fio dental. Então, o cirurgião dentista vai orientar, ele vai mostrar, ele vai pegar e fazer, né? Como que essa pessoa vai passar um fio dental que ele não cause dano ao tecido periodontal. Que tipo de escova, né? Lógico que sempre uma escova muito macia, com a cerda muito macia. Como que ele vai fazer a desorganização desse biofilme? Como que ele vai limpar essa boca de forma que não leve dano, né? Então, isso é muito importante, porque essa mucosa, ela é permeável e ele pode lesionar.
qualquer lesão vai ter lá uma afta e tudo mais. Nada que um laser também não tenha indicação. E a gente tem que entender que são pessoas, né, que têm tendência a uma laceração mais ampla com um trauma mínimo. E às vezes o dentista não está acostumado a isso. Então ele faz uma cirurgia, né, que ele está acostumado há anos fazer em diversos pacientes e tem uma cicatrização. E quando ele faz a mesma cirurgia num sediano, ele também se assusta com aquele tamanho de problema que tem depois, né? Então, às vezes, tem paciente que tem uma resposta exacerbada a determinados procedimentos, né? Então, ele faz lá um enxerto na boca por um implante, alguma coisa, então ele vai ter uma reação exacerbada, e o dentista, às vezes, não entende que é uma reação que está totalmente ligada ao paciente que tem assédio, paciente que pode ter uma síndrome de ativação mastocitária, né? E todas as outras condições que podem estar aí acompanhando esse paciente. Quando eu penso que esse paciente tem essa cicatrização mais lenta, que ele tem uma mucosa mais sensível, então eu tenho mais risco, maior risco de um problema na minha sutura, né? Numa deiscência aí na sutura. Então, esse profissional, ele precisa fazer uma sutura mais cuidadosa, ele precisa fazer uma cirurgia com mais cuidado com esses tecidos, porque ele tem que preservar, porque se lacerar, depois não tem jeito, né? Cada vez vai complicando mais. E ele tem que entender que esse paciente é único, né? Então, não é a mesma coisa. Então, quando a gente pensa numa simples sutura dentro de uma boca de um sediano, é uma sutura com muito mais delicadeza. Eu não posso deixar o fio tensionado, porque vai rasgar, vai lacerar, porque é muito fino, né? Eu tenho alguns fios que eu posso preferir para fazer a sutura desse paciente. Eu tenho que tentar evitar essa retração aí de todos os tecidos. E durante o procedimento, o profissional tem que ser muito cuidadoso e muito delicado, porque essa instrumentação toda desses tecidos, esse manuseio desses tecidos, se não for feito de forma delicada, vai lacerar. E a resposta desse paciente inflamatória depois, né, ela pode ser exacerbada. E pós-cirurgia, qualquer cirurgia, eu posso estar pensando numa criança, numa extração, numa exodontia de um dente tecido, né? Num freio que essa criança tem, eu posso fazer uma cirurgia de uma frenectomia. Então, às vezes, a resposta ela é muito desproporcional. E eu tenho que olhar esse paciente mais próximo. Então, olhar esse paciente no dia seguinte de todo o procedimento. Hoje a gente tem aí a possibilidade de olhar através de videochamada, né? Então, é inadmissível não dar esse suporte ao paciente, principalmente com uma condição que possa ter mais intercorrências, né? Então, eu preciso olhar ele mais de perto. Mas a literatura cita essas condições, mas ele tem um levantamento aproximado dessas condições? Não tem, né? Então, a literatura ainda é um pouco falha para a odontologia. Então, a maior parte das coisas, dos artigos que nós temos publicados, eles falam muito da condição geral do corpo dessa pessoa, né? E muitas coisas a gente acaba associando ao que seria dentro da boca. Agora, nós temos relato de caso, só que para quem é da pesquisa, nós entendemos que relatos de casos pontuais eles não são uma fonte confiável, né? Assim, porque seria um caso pontual ou 2, 3 casos falando sobre aquela condição. Então, por isso que se faz necessária uma pesquisa mais robusta e que dê um fundamento em relação a essas questões que a gente sabe que acontece na prática. Então, enquanto sediane já passei por condições como essa, eu sei que é verdade, mas a gente não tem a publicação, uma publicação robusta que fale, sim, essa é uma questão, né? Uma das questões que o sediano tem muito medo de ir ao dentista, e ele tem medo por trauma, né? Porque ele já passou por isso, foi as questões da anestesia, né? Então, alguns pacientes relatam uma resposta reduzida à anestesia local, né? Então, o dentista, normalmente, primeira escolha, a gente usa muito lidocaína, né? Às vezes tem dentistas que fazem a opção de um outro anestésico que chama mepivacaína, e assim vai.
A lidocaína tem relato na literatura falando dessa dificuldade aí, desse bloqueio, né, ou dessa indução da anestesia local com a lido. E é normalmente uma primeira escolha do dentista. Por experiência clínica, né, e por experiência pessoal, hoje, para mim, para um sediano, eu acredito que a melhor indicação é a articaína, e a gente tem ela na proporção de vasoconstritor de 1 para 100 mil ou diluído 1 para 200 mil. E por quê? Esse paciente, ele pode estar aí junto com a sede, ele ter aí uma hipertensão arterial, ele tem uma diabetes, ele tem outras comorbidades. Então, o cirurgião dentista vai identificar qual seria a melhor indicação, qual seria o melhor vasoconstritor que ele está usando junto para esse bloqueio, né? Mas por experiência e por experiência pessoal, né, por tratamentos, é um anestésico que eu acho que é um anestésico bem indicado e bem aceito aí para os procedimentos odontológicos com bastante segurança e bloqueio de dor, né? E aí, aqui do lado, a gente tem uma imagem aí de uma bochecha aí de um sediano, né? Então, assim, o sediano realmente ele não tem nenhum problema em abertura de boca, né? Mas qual o cuidado que o dentista tem que ter? Esse paciente, gente, ele relata, e isso é também um depoimento pessoal, uma dor no local da punção, uma dor depois para abrir boca, depois de uma anestesia como essa que está sendo dada, que é uma anestesia troncular, uma anestesia que nós chamamos de pitérigo mandibular, o paciente fica com dor na abertura de boca. E um paciente, se ficar escancarando a boca desse jeito durante 1 hora, 2 horas de um tratamento odontológico, depois ele tem muita dor, né? Ele tem dor em toda essa musculatura facial, ele tem dor em toda essa musculatura do pescoço. Então, assim, esse dentista, ele tem que ter esse olhar para esse posicionamento desse paciente durante a intervenção, né? Por menor que seja a dificuldade dele abrir a boca, mas vai causar dano, esse paciente vai ter dor depois. E lembrando, então, que uma das técnicas que pode ser usado é a aplicação do laser antes da anestesia, né? Então, o dentista faz a aplicação do laser e no local ele faz a punção. Então, tem um bom retorno, e a gente precisaria de mais trabalhos e mais publicações em relação a isso. Quando eu penso na questão periodontal, e aí tem uma outra colega que vai estar falando sobre isso, né, numa das palestras, eu vou estar só adiantando um pouquinho, a gente tem uma fragilidade muito grande de toda essa estrutura aí que sustenta esse dente, a gente tem ali maior risco da recessão gengival, uma fragilidade periodontal, nós temos um tipo de sede aí, a própria sede periodontal, né? Se esse paciente tem essa desordem temporomandibular, esse problema da articulação, ele acaba tendo, às vezes, um apertamento bastante importante, um ranger bastante importante, e esse ranger, esse bruxismo, vai dar um desgaste na estrutura do dente, então esse paciente vai estar perdendo aí a altura desse dente e vai estar comprometendo essa altura e comprometendo cada vez mais aquela articulação, né? Então, uma coisa leva a outra, além do aumento da dor miofascial, né? Para manejo, que o dentista precisa ter esse paciente perto, né? Então, ao invés desse paciente ter medo, ansiedade, fobia de ir no dentista, ele tem que ir no dentista com maior frequência, para ele manter a prevenção. Então, ele tem que prevenir para promover a sua saúde, para ele não ter que reabilitar, né? Então, ele precisa fazer uma manutenção periodontal frequente, ele precisa receber uma educação específica de higiene oral atraumática, né? Porque tem gente que se lesiona com a própria escova, escovando em casa, porque ele não sabe escovar, ele não sabe cuidar da própria boca enquanto sediano, e o dentista vai orientar. Então, essas escovas bastante macias, né? E controle de toda essa parafunção. Então, o dentista vai orientar o paciente de como manter a sua saúde bucal, né? O que acontece é que às vezes a gente chega tarde. Nós chegamos quando a doença já está instalada. Então, o ideal seria que lá atrás, né, antes de ter os dentes,
a gente já tivesse uma rotina de ir ao dentista, porque aí o dentista ia trabalhar os processos preventivos e não os processos de restauração e os processos de reabilitação. Mas se eu for pensar no acompanhamento do sediano, a grande maioria dos sedianos tem um diagnóstico tardio. E aí, quando ele chega, ele já tem vários problemas instalados, né? Mas o dentista consegue acompanhar também. Esse é um grande problema, né? Nós fazemos parte de um grupo que tem dor crônica, né? Então, a grande maioria tem uma dor crônica, tem dor diária, é um paciente que tem uma hipersensibilidade, né? Ainda, logo, a gente tem aí pacientes com outras comorbidades que carregam N questões, né? Pode carregar questões sensoriais, pode estar junto com um diagnóstico de transtorno do espectro autista, esse paciente pode ter diversos outros diagnósticos que carregam aí outras condições. Mas nós entendemos que a dor para as pessoas com SED, ela é realmente desproporcional, diferente realmente da população em geral. Então, quando eu tenho um paciente com desordem temporomandibular sediano, ele tem uma dor de relato maior, né? E não é o profissional que pode minimizar esse relato, né? Então, esse é um agravo. E esse paciente, com todas essas questões, ele tem uma dificuldade muito grande de ficar muito tempo na cadeira odontológica. Então, o profissional, ele precisa dividir essa consulta em sessões que seja confortável para os dois, que ele consiga fazer o atendimento e que não cause dano, né? Porque não adianta a gente estar no consultório e eu falar, então, vou te marcar a manhã inteira para você ficar aqui, eu vou adiantar, já que você tem medo, já que você tem desconforto, já que você tem dor, vamos marcar a manhã inteira e eu faço tudo de uma vez. Muito pelo contrário, porque nós vamos causar condições que esse paciente não chegou lá com elas, né? Então, a melhor estratégia do dentista é pensar na sessão curta, num ambiente calmo, acolhedor e principalmente escuta, né? Comunicação constante, comunicação inclusiva, né? Então, se a gente quer incluir, você tem que escutar. E uma das questões é a ergonomia na cadeira. Então, lembra que eu falei aquele paciente ficar 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas na cadeira do dentista? Depende da condição dele, depende das sequelas que ele já tem em relação à sede, ele não aguenta. Então, às vezes, tem paciente que tem muita instabilidade cervical, eu preciso pensar em colar cervical ou apoio cervical, que é aquelas almofadas, né, de pescoço. Eu preciso pensar que esse paciente tem muita fadiga muscular, em posicioná-lo, então eu posso usar na cadeira rolos embaixo da perna, almofadas posicionadoras, aquelas mesmas almofadas que se usa na fisioterapia, né? Eu posso pensar e eu preciso evitar a hiperextensão do pescoço, olhar se esse paciente não está torto na cadeira, então alinhar esse paciente e permitir que durante o tratamento ele se movimente, né? Eu vou fazer um tratamento um pouco mais longo, uma cirurgia. Ele precisa levantar, ele precisa se organizar, ele precisa se alinhar, né? E isso é muito importante. Então, o cirurgião dentista, ele tem que estar atento ao paciente como um todo, não só olhar dente, não só olhar boca, né? Então, às vezes, algumas adequações se fazem necessárias e é importante. Quando nós falamos de comunicação inclusiva, né, é um atendimento totalmente centrado no paciente. Então, aqui na imagem, estou fazendo o atendimento de uma criança onde ele está numa almofada posicionadora. Então, é uma almofada, né, com lycra, e dentro ele tem umas bolinhas de silicone. E isso faz um posicionamento melhor de cervical, de cintura escapular, né, da coluna desse paciente, e a gente pode ainda associar um rolo embaixo da perna. Então, um paciente bem acomodado, eu diminuo a dor muscular que ele possa ter, né? Não pensando só em cabeça e pescoço, mas pensando no posicionamento.
E eu preciso perguntar se esse paciente tem algum limite na abertura bucal, porque nós somos hipermóveis, então se pegar o meu braço, eu vou virar. Se pegar minha perna, eu vou virar. Mas às vezes isso causa dano, causa dor. E a mesma coisa na articulação temporomandibular, né? Então você consegue abrir essa boca até quando? Ah, eu consigo, mas causa lesão, mas causa dor. E às vezes nós temos paciente que já está tão grave a situação que ele já não tem essa abertura de boca que ele tinha quando ele era novo, né? Então, quantos de nós que não éramos mais hipermóveis e com o passar do tempo a gente já não está mais tão hipermóvel, né? Nós vamos tendo um enrijecimento dessas articulações. Mesma coisa com a nossa articulação. Perguntar para esse paciente sempre qual é o seu maior tempo confortável, ou combinar um sinal de pausa. Qualquer coisa você levanta a mão, tudo bem? Se for uma criança, deixar um chocalho na mão, qualquer coisa você balança isso daqui para mim. Se for um idoso, deixa claro que você está aberto à escuta. Se ele precisar, você vai parar, né? Então, isso aumenta o quê? A segurança e a confiança do paciente no atendimento e deixa a consulta mais agradável. É muito mais fácil a gente ter uma situação que esse paciente ele vai realmente voltar, ele vai fazer prevenção, ele vai fazer tratamento, porque ele se sentiu acolhido, né? Porque nós conseguimos realmente dar conforto. Eu não estou dizendo que vai ser o melhor tratamento do mundo, né? Porque não sei quantos por cento aí da população tem medo de dentista, não gostam de ir no dentista, mas a gente tem que fazer de tudo para minimizar problemas, né? E isso compete ao profissional. Então, no consultório, eu posso usar medidas simples. Então, aquele paciente que tem uma dificuldade de abertura de boca, ou que ele abre a boca, mas ele se cansa, ou ele tem muita dor orofacial, eu posso pensar nos apoios, né? Então, o uso de mordedores, de abridores, aonde ele fica o quê? Com um descanso daquela boca, ele não está forçando aquilo aberto, né? Então, além da anamnese ampliada, específica e a escuta, né, eu tenho que avaliar a hipermobilidade da articulação temporomandibular precocemente, porque lá na frente eu vou ter uma desordem temporomandibular, então aquele odontopediatra tem que ter o olhar para essa articulação, embora ainda não tenha uma doença, mas eu tenho que pensar no equilíbrio ali, saúde e doença, né? Então eu tenho que chegar antes, eu tenho que prevenir. Planejar essa sessão curta, pensar sempre que apoio de mordida que eu vou ter para não deixar esse paciente lá com a boca escancarada e sobrecarregando essa articulação e toda essa musculatura facial. Eu preciso me organizar e treinar para uma instrumentação de boca cada vez mais atraumática, né? Porque mesmo sendo atraumática, eu vou traumatizar. E o controle absoluto pós-operatório, né? Eu preciso controlar esse paciente, controlar de perto, né? Então, acompanhar, fazer videochamada, se possível, pedir para que ele retorne, para eu entender se teve alguma intercorrência, se teve alguma questão que passou do controle, se ele está tendo uma reação exacerbada por alguma coisa, um edema, né? Alguma outra condição que não seria típico. Né? Então, está tendo alguma condição que desviou, e eu vou ter que individualizar essa questão. Ah, isso está escrito na literatura que todos vão ter? Não, não tá. Não tá. Então, assim, mas a gente, por experiência no atendimento de algumas pessoas na condição, sabe que algumas reações exacerbadas acontecem e não está descrito, mas o dentista tem que acolher. E o que a gente percebe na fala dos pacientes? Eu tive uma reação e o cirurgião dentista falou: olha, isso nunca aconteceu, não sei o que eu vou fazer, né? E não dá conta de dar o acolhimento para aquele paciente até a completa estabilização, né? Então, isso é muito ruim. Quando nós levantamos, então, alguns artigos, né? Então, esse é um artigo aí de 2023, onde ele fala sobre as condições dos pacientes com a hipermobilidade, a síndrome de Ehlers-Danlos, né?
Ele conclui nessa revista, né, esse artigo ele conclui falando que a gente precisa muito focar em quê? Em reduzir o estresse articular que esse paciente possa estar tendo, né? Então, se ele tem alguma interferência, se ele está tendo uma musculatura que precisa ser trabalhada com uma fisioterapia, se ele tem algum ponto que está tocando, algum ponto de contato prematuro, então o dentista precisa investigar totalmente essa condição articular e tudo que possa estar dando interferência e adaptar um acolhimento específico para aquele paciente. Pode ser o laser, tem a indicação das placas, né? Ah, o paciente já usou, que tipo de placa que ele usou, se essa placa foi feita como deveria, se não, se foi visto os pontos de contato prematuro, como foi o uso, como foi a indicação. Então, tudo isso precisa ser investigado, né? A necessidade de proteção desses tecidos que são bastante frágeis, e aí a gente não fala só da cirurgia, né? Então, às vezes, para fazer uma restauração, o cirurgião dentista usa aí uma cunhazinha de madeira que ele coloca no dente para fazer tipo uma forminha, vamos dizer assim, que o dente quebrou e ele precisa reconstruir. E às vezes esse dano que ele causa colocando essa forminha, colocando essa cunhazinha de madeira, vai ser exacerbado neste paciente, né? Então, ele precisa acompanhar. E também, né, além de pensar em toda essa proteção dos tecidos, e ele vai fazer e o laser em todos esses, aí eu falo que é o grande braço direito do dentista no atendimento a muitas condições, né, a aplicação do laser adaptar o tempo clínico. E isso de adaptar o tempo clínico vai muito do profissional, porque às vezes ele quer que o paciente se enquadre na sua agenda, né? E nesse caso, e em várias outras condições, quando a gente fala de pacientes com necessidades especiais, a logística às vezes não é essa, na grande maioria não é essa. Então, a logística normalmente é o profissional adequar e planejar de acordo com a necessidade do paciente, né? Então, ter esse olhar é muito importante. O que acontece? O sediano, ele nem sabe, às vezes, que ele é um paciente com necessidade especial. Então, ele nem procura um especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais. Ele vai no clínico geral. E o clínico geral não sabe qual é a necessidade especial de um sediano, né? Então, ele não vai fazer adequações, porque ele não é o profissional especializado para, né? Então, dentro das indicações, o melhor profissional para atender um paciente com SED, né, principalmente que carrega essas comorbidades, é o especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais. Mas o que acontece? Esse profissional é praticamente uma agulha no palheiro. Por quê? Para vocês terem uma ideia, no Brasil, nós temos em torno de 400 mil dentistas, cirurgiões dentistas, né? E nessa especialidade, um pouquinho acima de 1.000 pessoas. Só que o especialista em pacientes com necessidades especiais, ele atende a pessoa com deficiências, doenças raras, os grupos sistemicamente comprometidos, então atende o cardiopato, renal, hepatopata, paciente com doença infecto-contagiosa. Então, cada um desses 1.000 e poucos que nós temos, às vezes ele se dedicou a atender um grupo de pessoas. Então, muito provavelmente, um sediano vai no cirurgião dentista convencional. Ou ele procura o dentista em que condição normalmente? Quando ele está com a desordem temporomandibular. Então, às vezes, ele é encaminhado para o especialista em DTM, que tem essa especialidade, né? Mas, às vezes, o especialista em DTM não conhece de SED. Precisa orientá-lo. Ele conhece de DTM, mas não conhece de SED. Ou ele procura o cirurgião bucomaxilofacial, que também às vezes conhece da condição da DTM, mas não conhece de SED. E aí é um outro passo, né? Que a gente pensa muito nas questões das indicações de cirurgias, né? Da DTM, da articulação, sabendo como que é normalmente o comportamento de um sediano numa cirurgia de articulação.
né? Então, eu tenho uma cirurgia de joelho e eu tenho propriedade em falar o que é manipular uma articulação num paciente com SED, né? Então, a gente tem que pensar muito bem na indicação, porque as reações pós-cirúrgicas, às vezes, elas são, as consequências são piores do que se eu não tivesse mexido, né? Então, a gente tem que pensar muito nessas indicações. E validar a dor do paciente. Então, esse eu acho que é o maior conceito que eu posso deixar para vocês nessa conversa de hoje, né? É a escuta, é uma anamnese e validar a dor, né? E juntos fazer um plano mais individual para aquele paciente e manter o acompanhamento. Então, essas são as questões quando falamos em síndrome de Ehlers-Danlos, né? São as condições mais gerais. E lembrando que eu vi que nós temos os dois temas específicos, né? Que as colegas vão falar um pouco mais, eu não quis invadir isso, vamos deixar para elas estarem falando sobre isso. O que eu posso concluir quando eu falo de cirurgião dentista em geral para síndrome de Ehlers-Danlos? O que falta na odontologia e o que a odontologia poderia contribuir dentro desse conhecimento, né? Então, dentre todos os artigos que eu li sobre a condição até hoje, que falavam de odontologia, é, nós percebemos que ainda faltam revisões sistemáticas, ainda faltam estudos clínicos mais amplos, tá? E falta muito, a gente ainda tem estudos muito pontuais, ainda temos muita aplicação de questionário, levantamento de condição dessas pessoas, mas ainda faltam estudos amplos. Os estudos, eles são, para mim, incompletos, né? Eles são estudos que eles não abrangem tudo o que precisaria, tá, de orientação para um cirurgião dentista que não conhece de SED, né? Então, ele ainda é muito pontual. E o cirurgião dentista que está dentro de universidades como eu, precisamos nos dedicar mais para pesquisas nessa área, né, e que possam aí trazer realmente benefício à população. Porque não adianta nada nós estarmos trancados em laboratórios, em clínicas, em grupos de mestrado, de doutorado, fazendo pesquisas que não trazem benefícios para quem está precisando dele fora da comunidade, né? Fora da comunidade acadêmica. Então, é isso que eu tinha de concluir aqui para vocês, né? Infelizmente, a gente ainda está caminhando, né? Então, ainda tem que melhorar muito. Esses foram os artigos que eu li para estar falando para vocês sobre isso. É um consenso, né? Essas questões aí, nós temos artigos publicados desde 1995 até artigos agora, recentes, de 2025, né? E é um consenso todos esses achados e todas essas condições voltadas às pessoas com sede no consultório odontológico, né? Mas a gente tem que melhorar um pouquinho mais sobre essas condições. Obrigada. Nós é que agradecemos, professora Adriana, pela, pela, pelo seu relato. Eu acho que antes de ser dentista, né, como você conseguir fazer essa palestra como sediana e como dentista, não tinha uma forma melhor do que a gente tanto fala em humanizar o atendimento, mas humanizar ouvindo isso de uma paciente profissional, sediana. Então, a disponibilidade e a excelente palestra realmente foi muito boa. Eu sou dentista, não sou sediana, mas identifiquei 100% de tudo que você falou, porque o atendimento odontológico, ele por si já traz muitas peculiaridades em termos de nervosismo, de ansiedade, e que muitas vezes impede, dificulta o acolhimento do paciente sediano. Tanto que quando eu vi o título da palestra, eu achei extremamente pertinente, né? Para as pessoas que talvez não tenham entendido à primeira vista, eu acho que assim, o acolhimento de qualquer paciente que tenha suas necessidades especiais na cadeira do dentista, ele já vai ser dificultado, Sim, porque o paciente mais tranquilo que existir, ainda assim, na cadeira do dentista, ele não fica 100% pleno.
E quando ele tem particularidades que não são compreendidas, isso se torna extremamente mais assim delicada a situação, né?